gente segue nesse assunto, tem mais informação, mais notícia envolvendo a Roberta Luxinger e o Lulinha, porque a Polícia Federal afirma que a lobista demonstrava, em troca de conversas, ter autorização para agir em nome do Lulinha. A conclusão consta num relatório de um dos inquéritos que investigam o filho do presidente Lula. Numa das conversas analisadas pela Polícia Federal, Roberta falava com Gustavo Gaspar, ex-assessor do senador Everton Rocha, sobre a prospecção de negócios junto ao governo federal. Num dos diálogos, a empresária afirmou, entre aspas, eles sabem o que eu sou o Fábio. Num outro trecho do relatório, os investigadores afirmam que, aparentemente, Roberta tinha autorização para agir em nome de Lulinha, segundo o trecho da investigação obtido pelo Estadão. Gustavo Gaspar foi alvo das investigações sobre os desvios no INSS. A Polícia Federal suspeita que ele tenha se associado a Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, e que participava de negociações ao lado de Roberta. Os diálogos de Roberta foram usados pela Polícia Federal para embasar a abertura de 3 inquéritos sobre suspeitas de tráfico de influência envolvendo ela e Lulinha no governo. Um apura negócios junto ao Ministério da Saúde, o outro envolve o Dataprev e o terceiro analisa suspeitas em outras áreas do governo. A defesa de Lulinha afirmou que ele não pode ser responsabilizado por declarações de Roberta e disse que não pode comentar supostas mensagens cuja autenticidade ainda não foi comprovada. O advogado Marco Aurélio de Carvalho classificou as conclusões da Polícia Federal como ilações e acusou os setores da corporação de agirem com objetivos eleitorais. A defesa de Roberta afirmou que a divulgação de informações de um inquérito sigiloso não ajuda a investigação e cobrou do Ministério da Justiça a apuração dos supostos vazamentos. Pioto, mais aí um indício que a Polícia Federal descobre nessa troca de mensagens, que a Roberta teria uma procuração, vamos dizer assim, claro, para agir em nome do Lulinha. Ela disse o seguinte, abre aspas, eles sabem o que eu sou o Fábio. Bom, aqui já tem crime. E se é uma declaração, está lá, está escrito, então já tem crime aqui. Mas não é só esse é o menor dos crimes. O crime é o que ela fazia com essa influência. E esse é o ponto. Veja que agora já começa a ter alguma briga de advogados. O advogado Lulinha disse, ele não tem nada a ver com isso, ele não pode ser responsabilizado por ela usar o nome dele. Daqui a pouco ela vai se incomodar com esse tipo de coisa. O advogado dela vai falar, peraí, vou ficar... Aliás, foi a própria Roberta Luxinger que disse tempos atrás que não ia cair sozinha, ou algo que o valha neste sentido, incomodada justamente com a situação e a investigação. Ela continua no Brasil, acho que ela mora em Brasília ainda, né? Ela está no Brasil. O Lulinha já, digamos, abandonou por esse aspecto. O casal dos negócios, eu estou falando dos negócios, né? Só neste sentido, já parece que está bem apartado. É importante que a polícia traga mais essas informações, que sejam divulgadas mais, porque, obviamente, daqui a pouco, cada uma das defesas vai querer cuidar só do próprio cliente. E aí começa, obviamente, um mostrar para o outro que tem uma série de problemas. E com isso, obviamente, as investigações ganham. O que nós temos aqui é uma sucessão de crimes. Crime de tráfico de influência, poderoso. A história do Marcola, que nós citamos um pouco antes, que é exatamente o assessor do Lula. Ele era tão importante que ele foi deslocado do gabinete do Lula recentemente para ser o coordenador da campanha do Lula, agora a reeleição. Vieram os escândalos, o nome dele apareceu e aí o afastaram. Mas não quer dizer que ele não tem muita coisa que contar. E tem muita coisa que contar. A própria Roberta precisa ser chamada a dar depoimento. A Polícia Federal está fazendo essa investigação para justamente ter mais indícios de o que perguntar e, obviamente, fechar o cerco. Agora, eu acho que já tem coisas aqui que poderiam, digamos, se antecipar. A Polícia Federal precisa dar um passo mais forte. Lá atrás houve uma conclusão que a polícia só iria andar com essa história depois da eleição, que não haveria tempo. Não dá. Ou foi, digamos, para despistar, dada a pressão que o gabinete do ministro André Mendonça e, sobretudo, a Polícia Federal, que está fazendo um trabalho de Estado, neste caso, sofre da própria corporação e do governo, que, digamos, tomou a polícia para si, mas uma parte continua trabalhando como Polícia Federal e sim uma instituição de Estado, ou a Polícia Federal precisa realmente acelerar. Mas a gente está vendo alguns indícios aqui de que ela está trabalhando sim. Isso já são sinais de que o trabalho está avançando bem mais rápido do que se imaginava com aquela declaração de tempos atrás. Ainda falando do Lulinha, ele esteve pelo menos 18 vezes no Palácio do Planalto desde 2023.
Os registros foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação pelo portal Metrópolis. O filho do presidente Lula é investigado nos 3 inquéritos da Polícia Federal por suspeita de tráfico de influência no governo. Os registros mostram que Lulinha esteve no Palácio do Planalto em 15 dias diferentes entre junho de 2023 e janeiro de 2025. As visitas duraram de 19 minutos a mais de 4 horas. Somadas, as permanências chegam a 23 horas e 26 minutos. Os dados foram fornecidos pelo Gabinete de Segurança Institucional da Presidência. O GSI informou que não registra os locais nem os motivos das visitas. Procurada, a defesa de Lulinha afirmou que ele foi ao Palácio do Planalto para visitar amigos e o pai. O advogado Marco Aurélio de Carvalho disse que Lulinha nunca tratou de assuntos do governo durante essas visitas. A Secretaria de Comunicação da Presidência afirmou que as visitas tiveram um caráter estritamente privado, não envolveram assuntos relacionados à administração pública e não produziram desdobramentos administrativos. Luiz Arthur Nogueira, 18 vezes em 2 anos e meio aí o Lulinha frequentou o Palácio do Planalto para visitar o pai, os amigos. Para falar sobre o quê? Pois é, pelo menos 18 vezes. Eu imagino que tenha sido muito mais. Fora as visitas no Palácio da Alvorada, né? Onde o Lula mora, segundo ele, de forma desumana, né? Desumano morar lá no Palácio da Alvorada. Agora, Paula, se teve encontros que duraram mais de 4 horas, teve reunião. Ninguém vai fazer uma visita que dura mais de 4 horas se não houver uma grande reunião envolvida ali. E a gente nunca vai saber a verdade, o que foi de fato conversado nessas reuniões. Que é muito estranho? Obviamente que é muito estranho. Há pouco você lia a notícia de que a Roberta falava em nome do Lulinha, né? Eu sou o Lulinha, eu sou o Fábio. Obviamente que ela usava o crachá dele para abrir portas, isso é óbvio. Ele alega que nunca autorizou. Ora, alguém imagina que ele teria dado uma procuração com assinatura registrada em cartório para ela falar em nome dele? Óbvio que não. Isso era um combinado entre eles. Agora, se ele afirma categoricamente que ele não autorizou nunca usar o nome dele e ela afirma que sim, falava em nome dele, qual é a conclusão básica? Que tem que ser feita uma cariação entre os dois. A Polícia Federal tem que fazer uma cariação entre os dois, coloca frente a frente e vamos descobrir quem fala a verdade. Até porque, como bem lembrou o Piotto, na medida em que você começa a ter contradições entre os investigados e, no final das contas, todo mundo tem medo de ser preso, essa que é a grande verdade, um começa a acusar o outro, é aí que você começa a descobrir a verdade. E como a gente quer descobrir a verdade, eu sugiro que a Polícia Federal faça uma cariação, ou então que o André Mendonça faça essa acariação. De qualquer forma, eu acho que o governo Lula, o Palácio do Planalto em geral, deveria ser um pouco mais transparente sobre essas visitas. A gente sabe que as agendas do Lula nunca contemplam tudo o que acontece lá dentro. Aliás, eu diria que a maioria dos encontros não são registrados na agenda pública do Lula. Por quê? Não sabemos. Aliás, transparência nunca foi a marca registrada do governo Lula. Deixa eu ouvir a Ana também sobre essas visitas do filho do presidente ao Palácio do Planalto. Isso é o que informa o gabinete institucional, Ana. 18 visitas, tem ali alguns locais que o filho do presidente visitou. E tem também essa questão da Roberta Luxinger ali, que é como a gente fala, né, a carteirada, né? Eu sou o Fábio, numa das trocas de mensagens, mostrando que ela tinha ali trânsito, tráfego, né, dentro do Palácio do Planalto. Não apenas trânsito, mas parece que tinha uma influência muito grande também sobre o filho do presidente da República. E lembrando que o braço direito do presidente da República, o Marcola, chefe de gabinete, ele também está nesse quebra-cabeça todo que envolve o Lulinha, a Luxinger e agora outros, né? Muitos, inclusive, falam que o Lula, ele não tem celular, ele não mexe com celular, né? Ou é o celular da Janja para tentar chegar ao presidente, ao Lula, ou tudo passava pelo, então, chefe de gabinete, o Marcola, e que a gente viu agora que está nesse imbróglio todo. Agora, é impressionante como a mesma celeridade em querer investigar as coisas na direita, o Supremo não tem, os ministros não têm, no sentido de traz de volta, vamos repatriar Lulinha e, como o Luiz disse, vamos fazer a cariação, já que um fala A, o outro está falando B,
e vamos tentar entender. E lembrando que o próprio Lula disse que se houvesse alguma coisa a ser esclarecida em relação ao filho, que ele cobraria do filho transparência, que ele cobraria do filho a presença diante da Polícia Federal em relação a qualquer investigação. Então, estamos esperando, Lula, o senhor mais uma vez chamar o filho para que ele volte para o Brasil, que ele pare de se esconder na Espanha, que ele volte para o Brasil para prestar esses esclarecimentos agora com uma vasta lista de visitas, 18 vezes desde 2023, e reuniões bastante estranhas que duraram até 4 horas. Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo. Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.